Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estar juntos para podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, compartilhar algo que com certeza fará toda a diferença na nossa vida. Eu quero compartilhar com você neste dia um tema que está no livro de Daniel, capítulo de número 6, do versículo 16 em diante. Quero ler alguns versículos para você poder entender um pouco melhor e convido você também a ler todo o capítulo 6 de Daniel, e você vai poder entender melhor todo esse contexto, que diz assim no versículo 16: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. É isso mesmo. Daniel, um homem que temia Deus, um homem que estava lá fazendo a vontade de Deus, uma pessoa íntegra, reta, e foi criado um edito lá de pessoas que tinham inveja desse homem, pessoas que queriam destruir a vida dele, e editaram uma ordem que se as pessoas fizessem uma oração, assim, que não fosse ao Deus dessas pessoas, ele seria lançado na cova dos leões. E o rei gostava muito de Daniel, e ele diz assim: o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, veja, era o Deus de Daniel, o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Veja, se passaram uns momentos aqui no versículo de número 20 agora, diz assim: quando ia se aproximando da cova, o rei aqui no caso, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Isso mesmo, nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E no versículo 25, então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Então veja que testemunho maravilhoso. Veja que situação. Um homem ser lançado na cova cheia de leões, leões famintos, com certeza, né? E humanamente falando, ninguém precisa ser muito sábio para entender que cair numa cova de leões, provavelmente a morte é certa. Provavelmente aquela pessoa mal ia cair lá no fundo, já seria destroçado pelos leões. Mas não foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, que era um homem igual a mim, a você, que me assiste, que me ouve, um homem igual a nós, um ser humano, mas com uma diferença. Ele cria em Deus, ele confiava em Deus, tanto é que por isso ele não abriu mão do tempo de oração dele, o tempo que ele estava lá no seu quarto, com a janela aberta, orando ao Deus vivo, todo-poderoso. E quando o rei vai de encontro a ele, diz: o teu Deus, o teu Deus, que você serve continuamente, que te livre. E o que aconteceu? Conforme diz o texto, conforme diz a história, o rei passou uma noite praticamente em claro, não conseguiu dormir, pela manhã foi lá ligeirinho, para ver se Daniel estava vivo, e quando ele grita, ou seja, quando ele começa a falar com o Daniel, Daniel logo se manifesta. E Daniel disse bem claro: o meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E a Bíblia diz que não se encontrou nem um arranhão em Daniel. Que fato maravilhoso, que testemunho poderoso. Imagina só, um homem ser lançado na cova dos leões e sair de lá ileso. Sim, isso mesmo.
E a partir daquele dia, o rei, ele editou um decreto onde que todos os lugares, em todas as províncias, os homens, as mulheres, todos deveriam se prostrar diante desse Deus, o Deus de Daniel. Que Deus de Daniel é esse, pastor? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que está conosco todos os dias, em todos os tempos, o Deus que nos livra, não só de leões, não só do fogo, não só da água, enfim, mas de toda e qualquer situação, Ele pode nos livrar. Como o rei disse, o teu Deus que você serve continuamente, Ele pode te livrar, e livrou, e depois houve um decreto, e o próprio rei ele deixa bem claro que em todos os lugares, as pessoas deviam temer e reverenciar o Deus de Daniel, porque esse Deus, ele fala no versículo 26, é o Deus vivo e permanente para sempre. Veja só que promessa maravilhosa, um Deus vivo e permanente para sempre. Para sempre quer dizer em todo o tempo. Deus, ele é de eternidade a eternidade. Ele é antes de tudo. Por isso o rei deixa bem claro que assim, um Deus vivo e permanente. E ele diz aqui assim, o seu reino jamais será destruído, o seu domínio jamais acabará. Não acaba, não termina. Veja, o reino de Deus nunca vai ser destruído. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, faz maravilhas no céu, na terra, em qualquer lugar. Aí mesmo onde você me assiste, me ouve, Deus pode fazer um milagre agora. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha situação? Sim, eu posso não conhecer, mas o Deus que livrou Daniel, ele conhece. Esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ele conhece a situação que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe qual a aflição que você tem vivido. Mas esse Deus que faz maravilhas nos céus e na terra, é o mesmo Deus que está aí para fazer uma maravilha. Talvez você diz, mas o meu caso não é leões, o meu caso não é fogo. Não importa a situação, não importa qual o problema. Não sei se talvez você foi julgado de uma forma injustamente, talvez você está sofrendo de uma forma injustamente, e como Daniel também foi, mas o Deus que livra, o Deus vivo e permanente, ele pode fazer um milagre que for necessário para que ele seja glorificado. Eu quero deixar essa mensagem para você, meu amado, minha amada, você que me assiste, creia nisso, creia nisso. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, ele está aí. Ele quer, ele tem prazer em poder se manifestar nas nossas vidas. O mesmo milagre que ele fez em Daniel, ele pode fazer nas nossas vidas hoje, sim. Basta nós continuarmos firmes e inabaláveis como Daniel. Imagina, qualquer pessoa talvez pudesse já se sentir, acabou a minha vida, acabou o meu tempo, essa doença, não tem mais jeito para mim, essa situação vai me destruir, mas não para Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia nisso. Quero deixar essa mensagem para você e orar por você nesse momento. Pai, quero te agradecer uma vez mais pelo meu amado, a minha amada que me assiste, que me ouve e que tem permitido que essa mensagem chegasse até o seu lar, a sua vida. E não importa a situação que ele esteja passando, o importante é que o Senhor é por ela e que o Senhor quer fazer uma maravilha na vida dela também. Eu declaro um milagre. O milagre que Daniel experimentou, eu declaro um milagre, esse milagre da vida, na vida desse meu amado, da minha amada agora, em nome de Jesus. Não importa se é uma enfermidade, se é uma dor, não importa se é escassez na área financeira, algum outro problema conjugal, familiar, eu declaro a manifestação do teu poder, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Um forte abraço, meu amado, minha amada. Espero que essa mensagem possa ter te ajudado. Se te ajudou, não esqueça de compartilhar ela com outras pessoas também, ok? Um grande abraço, permaneçam abençoados.